Muito bem, boa noite a todas, boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Hoje é dia 10 de dezembro de 2020, estamos em meio a uma pandemia, cada um trancado na sua casa. Para quem estiver vendo isso no futuro, vai entender que as teleconferências começaram para valer aqui nesse ano. Nós estamos às vésperas. No dia 12 de dezembro, sábado, o Acordo de Paris, da Convenção do Clima da ONU, faz 5 anos, e em comemoração a esse acordo, já tive um encontro de manhã com o Gonçalo Munhoz, o High Level Champion, campeão de alto nível da COP, e agora, com muito orgulho, muita satisfação, eu estou com a ex-ministra Isabela Teixeira, que foi a arquiteta da NDC brasileira na Conferência de Paris. Estou também aqui com o Fábio Feldman, que dispensa comentários. Ele é o artigo 225 da Constituição Federal, e tudo que veio depois, um modelo para mim. Tenho profunda admiração e não vou enrolar mais. Nós temos aqui um formato bastante informal, vamos deixar a Isabela e o Fábio baterem um papo, e eu vou abrir o microfone. Peçam a palavra, levantem a mão, porque senão nós ficamos com muito ruído de fundo. E de vez em quando, se a coisa estiver meio fria, aí eu dou umas alfinetadas aí. Eu ainda estou tentando um evento com o governo federal, com os representantes do governo federal, estou escrevendo, convidei-os, inclusive, para vir hoje aqui, não sei se alguém virá, mas eu tenho muita esperança de que na semana que vem a gente tenha esse encontro, ou pelo menos alguma audiência, né? Eu não sei como será, se será uni ou bilateral, vamos ver. Então, com vocês, Fábio e Isabela, muita admiração, contigo. A noite é de vocês. Bom, boa noite, Fabinho. Você está sem som. Eu vou desmutá-lo, espera aí, vou procurá-lo aqui, espera aí. Pronto. Já estou com som? Sim. Já. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Lucon, eu chamo de Luconzinho, essa oportunidade de estar com vocês, com a Isabelinha, a Mônica, e fazer um comentário inicial que a Isabela vai ficar meio ruborizada. A Isabela não foi a responsável apenas em redigir a NDC brasileira, mas eu vou contar para vocês que poucos dias antes de começar o Acordo de Paris, o Barack Obama, que acabou de lançar o livro que eu comecei a ler, estou gostando muito, recomendo, até muito interessante, ligou para o presidente Dilma e disse que ele queria que a Isabela estivesse na negociação de Paris, que a presença da Isabela nesse processo final de negociação de Paris era imprescindível para o sucesso. Então, estou fazendo esse comentário, pouca gente sabe, mas a Isabela foi uma das grandes artífices e articuladoras do Acordo de Paris. Eu queria ver o Lucon fazer esse comentário, porque é importante que as pessoas saibam disso. Isso mostra, inclusive, o prestígio, não apenas pessoal da Isabela, mas como o Brasil tem tido um protagonismo muito importante nas negociações climáticas, que eu pessoalmente acompanho desde as reuniões preparatórias da Rio 92 lá atrás. E queria dizer que eu acho que o Acordo de Paris foi muito bem sucedido. A Isabela poderia até dizer que quer dizer, Paris aprendeu com os erros de Kyoto, do protocolo, e com os erros da reunião de Copenhague. E que, na minha opinião, tem desafios de implementação que não são intrínsecos ao Acordo de Paris, a Isabela talvez concorde comigo, e o Lucon também, mas ao multilateralismo, quer dizer, acordos multilaterais têm muitos desafios de implementação por razões óbvias, quer dizer, como é que você faz para que, praticamente no caso de Paris, todos os países do mundo implementem os seus compromissos, enfim, e para que nós possamos alcançar os 2 graus Celsius. Então, o meu comentário, assim, para iniciar, é dizer que eu acho que o Acordo de Paris foi bem sucedido, porque ele aprendeu com os erros anteriores. Kyoto
eu fui para Kyoto, para vocês terem ideia, todo mundo... Kyoto, hoje, acabou sendo, entre aspas, um fracasso de opinião pública, tanto de público quanto de crítica, mas em Kyoto, quer dizer, ninguém imaginaria que a China seria o maior país emissor de gás de efeito estufa, o que veio ocorrer poucos anos depois. Então, Kyoto se deu num contexto totalmente diferente. Eu acho que, quer dizer, que nós temos que imaginar que com a eleição do Biden, quer dizer, haja uma mudança no espírito de implementação de Kyoto, ainda que nós tenhamos que, quer dizer, fazer um alerta de que os Estados Unidos terão muita dificuldade de cumprir o seu primeiro compromisso, que é 2025, pela inação nos anos do governo Trump. Então, para começar, eu queria dizer isso. A Isabela, melhor do que ninguém, pode, sei lá, falar um pouco, até acho que seria importante, né, Isabela, como foi essa negociação multilateral tão difícil, e segundo, quais são as expectativas a partir de agora e aqueles itens de negociação travados, como o artigo 6º, enfim, como a Isabela vê, e óbvio, quer dizer, o descrédito e as dificuldades que nós estamos tendo nessa negociação internacional. Bom, primeiro... Isabela, permita me intrometer aí. Eu gostaria muito de ter, obviamente, a gente pode falar de futuro e de presente, mas uma perspectiva histórica, e o que você poder contar para a gente de como as salsichas são feitas é muito importante, porque isso fica registrado, aquilo que ninguém sabe dos bastidores do Acordo de Paris. Muito obrigado, eu esqueci de falar isso na introdução. Bom, todo mundo adora uma fofoca, né? Inacreditável, 5 anos depois. Bom, boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer o convite do Lucom para fazer essa conversa aqui no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, e eu vou falar aqui não só da minha alegria, mas também uma alegria muito particular, porque eu estava lá no início da ideia do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, quando o Fábio procurou ainda durante o governo Fernando Henrique, o ministro era o ministro Zequinha Sarney, e o secretário era o nosso querido Eduardo Novaes, e o Fábio procurou para a gente viabilizar um caminho que ele achava super importante de interlocução da sociedade com o presidente da República. E eu me lembro da primeira reunião do fórum, lá na Granja do Torto, foi isso? E o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, vindo falar conosco, eu estava lá, era na condição de assistente, eu era diretora na época, e eu me lembro que tinha uma demanda do Fernando Henrique ligar para o presidente Clinton, não foi isso, Fábio? E o presidente Fernando Henrique imediatamente, não, vamos resolver, ligou, ou seja, ali era um exemplo, e eu gosto de me lembrar dessa história, não só porque eu estou na presença do Fabinho, como eu chamo, eu acho que ele ele é um grande amigo, mais do que um grande amigo, uma pessoa que inspira a gente até hoje, mas para lembrar que a ideia do fórum é uma ideia extremamente interessante de você poder dialogar o chamado climate politics em alto nível com o presidente, com a rede de interesses e de relações do presidente da República, de um país feito o Brasil, com a sociedade civil, com a ciência, com os empresários, naquilo que é um exercício de promover soluções nas negociações. Sempre foi você ter essa capacidade de dialogar, mas sempre com interesse de inserção e de liderança do Brasil internacionalmente. Isso é extremamente importante, porque eu acho a trajetória climática uma das trajetórias mais interessantes de exercício de politics internacional e nacional, porque é uma agenda que está diretamente ligada aos temas de desenvolvimento. Então, a primeira reconhecimento aqui é a alegria de poder estar no fórum. Eu sei que o Lucom me confidenciou que está tendo muitas dificuldades, enfim, com o que era o espírito inicial do fórum, mas o fato do fórum continuar existindo nas circunstâncias atuais do Brasil, eu quero lhe parabenizar, tá, Lucom? Porque eu sei da complexidade
e quão é difícil hoje as circunstâncias políticas naquilo que espaços políticos que encerram o diálogo com a sociedade civil na sua pluralidade, na sua diversidade. Então, fica aqui esse registro, fica o registro da ousadia do senhor Fábio Feldman em bolar à época. Isso é o quê? Nem me lembro, isso é o quê? No 99, 2000, né? Não, o fórum, na verdade, começou a ser discutido em 98, mas 98, mas essa conversa... Ele surgiu em 2000, porque quando foi criada a Comissão Interministerial, ela não previa a sociedade civil. Exatamente, exatamente. Lembro disso. Exatamente. Eu tinha gravado 99 e 2000, que eu me lembro que era no segundo governo. E daí o fórum, o decreto, acabou saindo no ano 2000. Né? Então, vamos lá. Então, falando um pouco de Paris, que é o que está todo mundo querendo fazer 5 anos atrás, enfim, Paris, na realidade, tem 2 momentos que antecedem Paris importantes na sua trajetória. Primeiro, o fracasso da Conferência de Copenhague, e esse aprendizado de Paris tem a ver com o fracasso de Kyoto, o protocolo de Kyoto, e da Conferência de Copenhague. As pessoas, particularmente porque ali em Copenhague se tinha uma expectativa de viabilizar um novo caminho, e o que você teve foi um colapso, e depois, em Cancún, você teve o colapso de Kyoto II, né? E que, na realidade, isso acabou zerando o jogo. E quando nós fomos para Durban, em 2011, era uma situação muito estranha, porque você tinha perdido a credibilidade política de gerar algo novo. E as tensões estavam muito fortes entre os players. Lembrando a vocês que, em 2009, mesmo com o fracasso da negociação, você tem a emergência do grupo BASIC, que é o Brasil, África do Sul, Índia e China, mostrando aí a entrada nesse cenário internacional de clima, que você tinha aqueles grupos, Umbrella Group, a questão dos G77 mais China, a questão dos pequenos países, enfim, você entra com um grupo dos emergentes, das economias emergentes. Esse grupo foi extremamente importante para a construção de Paris. Essa é a primeira afirmação que eu quero dizer, porque, de fato, você trouxe a China, a Índia, Brasil e a África do Sul, não só do ponto de vista do lado político, mas do lado científico. O grupo trabalhava com os cientistas de todos esses países, gerando as informações e gerando a construção de caminhos de diálogo político que permitisse você juntar os mundos. E criou uma nova dinâmica, ou provocou uma nova dinâmica de interlocução política nos bastidores, bastante interessante do ponto de vista da dinâmica, daquilo que era o tradicional, as rotinas de negociação. Então, em 2011, exatamente por conta, vou contar a primeira fofoca, ou a primeira coisa que poucas pessoas sabem, nós estamos fazendo a reunião do BASIC, e quando termina a reunião do BASIC, o Brasil vai para a reunião bilateral com a China. E nessa reunião bilateral com a China, que estou eu, o embaixador Figueiredo, o embaixador André Corrêa do Lago, somos nós 3 somente, numa conversa, ficou claro que a China não teria muitas dificuldades se nós avançássemos por um outro caminho de negociação de um novo acordo. E a gente, na conversa, eu me lembro que terminou a conversa e já tinha tido a reunião do BASIC, nós estávamos numa bilateral, e nós fomos almoçar, um banquinho assim do lado, no jardim, com um sanduíche nas mãos, e eu estava sentada com os 2 embaixadores, o embaixador Corrêa do Lago era o negociador-chefe de clima, o embaixador Figueiredo era o subsecretário do Itamaraty, e eu me lembro que eu perguntei assim, eu entendi certo? Ainda fiz aquela pergunta assim, eu entendi que a gente tem um espaço, e ali a gente muda o discurso do Brasil. A gente pega o meu discurso, eu ia entrar às 2h da tarde em plenário, e o Brasil faria o seu discurso oficial no primeiro dia da conferência ministerial, e aí a gente muda. Eu me lembro que eu telefonei para a presidente da República para ver se ela autorizava, se ela concordava com a mudança de posição do Brasil, que seria assumir o compromisso de um novo acordo climático onde todos estariam a bordo. Essa era. E por conta do fuso, ela estava dormindo. E aí o ajudante de ordem perguntou, se ela quer que eu acorde? Eu falei, não,
não acorda não, pelo amor de Deus. E aí eu fui e falei, gente, coloca o discurso, pô, vamos mudar, vamos fazer, e qualquer coisa eu assumo todo nome, sou demitida. Eu me lembro que a gente brincava assim, vamos fazer, vamos embora. E na hora que nós entramos, aquele discurso falando do Brasil, como tem uma praxe, e no último parágrafo eu mudo a postura e falo que a gente topa o acordo. Na hora que a gente falou isso, eu me lembro da comissária europeia, a Connie, levantar, todo mundo começou a aplaudir, entendeu? Ela me buscou, a ministra de Angola, a Fátima, olhava assim na plenária, o que aconteceu? E eu falo assim, a Cher olhou, a chanceler da África do Sul, olhou e falou assim, mudou, e ali começam as negociações de bastidores para você viabilizar a plataforma Durban e seguir a trajetória, porque o Brasil, como um país emergente, um país chave nas negociações climáticas, estava liderando com uma nova voz de liderança sobre as questões envolvendo a trajetória de Paris. É também esse país, também o Brasil, que chega em 2014, na Conferência de Lima, e propõe, os especialistas sabem disso, uma coisa chamada círculos concêntricos. Você se lembra disso, Lucon? Que era um arranjo, uma proposta nossa, que a gente estava negociando em Lima a estrutura da NDC, e NDC, que depois viraria NDC, e ali o Brasil negociou, por proposta nossa, que a ideia de que você teria trajetórias progressivas de mitigação de clima. E essas trajetórias não admitiriam retrocessos. Tá? Não admitiriam. O Brasil propôs isso. Isso foi, assim, tinha tensão para tudo que era lado, nós conseguimos derrubar isso. Eu me lembro de uma entrada triunfal dos países do BASIC, parando a reunião, no meio da plenária, e a gente equacionando isso. E chegamos a Paris, então, em 2015, com também isso que o Fábio contou. Fábio, não foram só os Estados Unidos, isso também fez parte de uma estratégia do Brasil de acordos bilaterais até chegarmos a Paris, que nós fizemos com a China, nós fizemos com os Estados Unidos, uma visita de Estado a Washington, com o presidente Obama, depois com a chanceler Merkel, onde pela primeira vez um texto fala de descarbonização, está escrito isso no acordo, e depois com a própria Noruega, quando a gente assina a segunda fase do acordo do Fundo Amazônia. Essas trajetórias de relações bilaterais e multilaterais sempre conferiram ao Brasil, quer pela excelência da sua ciência, quer pela sua excelência da diplomacia brasileira e pela excelência dos negociadores brasileiros, que não são só diplomatas, sempre conferiram ao Brasil um papel de protagonismo e um papel que possibilitou a gente construir a famosa NDC com a articulação política toda que foi feita. Então, dos antecedentes de Paris, você tem, sim, o Fábio está certo, um aprendizado sobre os erros, mas também uma aliança, uma aposta numa aliança estratégica com os países emergentes, com as economias emergentes, deslocando, não saindo do G77 mais China, mas abrindo novos espaços políticos, e em Pequim, antes da Conferência de Paris, que o Brasil, nós negociamos o acordo do abaixo de 2 graus centígrados. O below 2 Celsius degrees é negociado, o texto é negociado, tem uma declaração formal do BASIC, que nós chegamos em Paris já com isso mais equacionado, porque era o que permitia a convergência. Então, é um exercício importante de interlocução, não só diplomática, mas política entre os atores, e de trazer o setor privado, trazer o setor não governamental, o diálogo com a sociedade civil, enfim, combinando particularmente com o diálogo com a ciência. Sempre foi estratégico esse caminho, e a gente chega em Paris, sim, é verdade, mas é verdade também que o Fabius vem ao Brasil num domingo. Ele tinha feito uma rodada pelo mundo, ele vem um domingo ao Palácio da Alvorada para convidar o Brasil, e a presidente Dilma recebe, me lembro, domingo à tarde. Eu estava viajando, tive que voltar, porque ele convida o Brasil para liderar o grupo mais complexo de negociação, que era de diferenciação. Tá? Então, e quando terminou a conferência, já que o Fábio gosta de ressaltar isso, de fato, vários chefes de Estado ligaram para a presidente agradecendo, o presidente Dilma agradecendo o que o Brasil tinha feito, particularmente, obviamente, o presidente Hollande, mas o presidente Obama volta a ligar para agradecer. Então, no fundo, você tem uma construção diplomática, uma construção da ciência, uma construção da sociedade civil brasileira. Criar a NDC não foi nada trivial,
tá? Pelo contrário, eu faço aqui um agradecimento público da envergadura de interlocução política que eu tive que fazer, mas que o apoio que eu tive de todos aqui no exterior, e eu me lembro muito bem da interlocução, o Fábio participou disso, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, com o professor Goldenberg, com o ministro Laffer, nós procuramos todas as lideranças, de maneira discreta, obviamente, porque nós estamos construindo um processo. Então, isso permitiu que o Brasil chegasse em Paris com ativos, com credibilidade e com a excelência da diplomacia e com a capacidade de interlocução para não só apresentar uma NDC, que virou uma NDC, com credibilidade, com economy-wise, com números robustos, com estratégia olhando o desenvolvimento, com indicações de caminhos, vamos por aqui, mas também com a possibilidade de ter novas portas abertas para essa lógica de economia de baixo carbono que deixa o Brasil mais competitivo. Então, do ponto de vista das expectativas de Paris, as negociações foram muito difíceis, o que aconteceu lá, como toda negociação, nenhuma negociação multilateral para ter consenso em mais de 190 países não é uma coisa trivial, mas nós tínhamos um espírito de que ninguém sabe, todo mundo estava convencido que a gente não podia errar. E isso tinha sido construído desde 2014 com um acordo entre a China e os Estados Unidos, com a liderança do presidente Obama e do Xi Jinping, e com a estratégia da diplomacia francesa. Isso aqui é importante vir a público, as pessoas dizem que não tem dimensão, mas o Quai d'Orsay fez uma estratégia de consultas permanentes e de reuniões o tempo inteiro, de buscar esses pontos de convergência e de arrumar a casa para a gente poder ter a conferência que nós tivemos. Então, foi uma conferência muito complexa. Eu me lembro que eu dormia cerca de 3, 4 horas por dia. Tá? Eu me lembro que foi um dia do Le Bourget, 3 horas da manhã, tive que voltar às 7, eu mal tinha conseguido, eu tinha tomado banho, deitado, só vi um assessor batendo na porta, estava sendo chamado de volta para conversar. Mas eu também me lembro de uma maneira muito emocionante, de um ambiente extremamente amigo, de forte cooperação, de confiança entre as pessoas, embora cada um estivesse defendendo seus interesses, e me lembro de uma emoção, isso é um outro segredo, uma outra coisa que não é pública, mas eu vou falar que eu acho que ela não vai se importar, quando antes da gente descer para bater o martelo, né, tinha fechado as negociações, então, ok, o acordo estava feito, nós iríamos descer para a cerimônia oficial, a última delegação que é chamada pelos franceses é a delegação brasileira. E é um momento muito bonito, porque o Fabíosi, a Tubianá, todos nós nos abraçamos, estávamos todos nós, eu estava chorando, todo mundo emocionado, porque nós tínhamos conseguido chegar com aquele compromisso de uma maneira muito fraterna. Nós tínhamos disputas, mas não tinham brigas, entendeu? Pelo contrário, as pessoas estavam ali alinhadas. Então, era um momento não só de confraternização pela conquista, o que foi, mas também por um reconhecimento de amigos, de pessoas que perdura até hoje. Esse ambiente perdura até hoje, não é um ambiente de desconfiança, embora as pessoas estivessem todas muito tensas e muito preocupadas com seus interesses. E aí, quando tem a cerimônia de Paris, do bater o martelo, eu tenho um martelo comigo, eu tenho um martelinho, o Fabíosi mandou com a dedicatória para todos os negociadores-chefes, e eu me lembro que eu saí da plenária e fui para a plenária B, onde estava a sociedade civil brasileira, que eu fui abraçar todos, porque não seria possível construir o que foi construído, não seria possível desempenhar o papel que eu desempenhei, porque eu estava representando o Brasil, eu não estava ali a Isabela, eu estava representando o Brasil, sem a sociedade civil, sem os nossos cientistas, sem o Fabinho me mandando mensagens, sem os ex-ministros ajudando, sem a mídia pressionando, as parcerias internacionais, do Príncipe Charles ao Paul Puma, todo mundo, todos queriam que o Brasil desse certo. O presidente Obama queria que o Brasil havia uma vontade internacional que o Brasil tivesse o papel construtivo que o Brasil teve, além da excelência da nossa diplomacia, e também, aqui faço público, toda a autonomia que a presidente Dilma me deu. Eu tive carta branca para construir a estratégia do Brasil. Foi uma confiança que a presidente depositou em mim, e tudo que eu pedi a ela, de acordos bilaterais, etc., ela fez tudo, ela topou fazer tudo, porque ela tinha ido a Copenhague, então ela tinha uma convicção de que o Brasil
tinha que ajudar na construção da solução de Paris. Então, é uma história bonita, sofrida, nada de glamour, de achar que nós estávamos passeando em restaurantes em Paris. Eu adoro que algumas pessoas possam fantasiar com isso. A gente comia alguns sanduíches frios lá mesmo, entendeu? Às vezes fechava a cafeteria no Le Bourget e a gente trabalhando, comendo maçã, sei lá, alguém vinha com contrabando que tinha trazido de algum lugar para a gente poder continuar nas negociações. Mas, no final, a alegria de todos, a emoção de todos, e eu me lembro do enviado do Vaticano, do presidente da CNBB do Brasil, esperando para poder agradecer o Brasil que nós tínhamos feito pela erradicação da pobreza, pela discussão social. Então, eu acho que é uma história muito bonita de engajamento da sociedade brasileira. É isso que eu quero dizer. Uma sociedade, isso não teria sido feito só pelo governo. Um governo não faz isso. Foi o Brasil que fez isso, entendeu? Isso é graças a essa trajetória que o Fábio falou, desde as preparatórias da Rio 92, da negociação da Conferência de Clima, da Convenção de Clima. Há um engajamento progressivo, uma história bem contada, com altos e baixos, como tudo, mas, mais do que isso, uma história muito reconhecida. E aí, viver o que nós estamos vivendo hoje, eu vejo com muita tristeza. Eu acho que... Por isso que eu fiz referência ao que nós negociamos em 2014, 2015, o que foi a negociação em Doha, tudo passo a passo, mas sem perder jamais o papel dos interesses brasileiros e do protagonismo brasileiro. Então, e isso também passa por esse fórum, porque nós tínhamos as contribuições do fórum, nós tínhamos as contribuições da academia, nós tínhamos as contribuições das ONGs. Eu me lembro de uma vez alguém me mostrar um cenário que nós tínhamos que cortar 50% o consumo de carne, e aí eu falava, você quer faça o NDC sem churrasco no Brasil? Eu falava assim, como é que eu vou fazer isso? Mas eram discussões tão sensacionais, os números, coisas tão incríveis que foram colocadas, porque todo mundo queria que desse certo. Então, é uma história legal, bonita, e que não se apaga, por mais que alguns possam tentar fazê-lo, mas não vai se apagar. Fala, Fabinho. Bom, Isabela, eu queria assinalar um aspecto até para o futuro do que você falou, como o país anfitrião tem um papel relevante no sucesso da negociação, né? Quer dizer, Dinamarca, Copenhague, quer dizer, foi um fracasso em parte, acho que você lembra, porque o governo dinamarquês não tinha estatura e preparo para isso. Já no caso, como você está falando, de Paris, quer dizer, o governo francês, o engajamento do governo francês, isso é uma lição importante para a gente, né? Porque, quer dizer, enfim, quer dizer, como o país anfitrião tem relevância, inclusive como o Brasil teve na Conferência do Rio, né, em 92. E também nesse jogo político, né? Eu lembro que, em 2009, o Lucon foi o grande redator da Política Estadual de Mudança do Clima, porque nós tínhamos uma conversa, como eu sempre tive com você, né, Isabela? Lembro, eu ligava para o Mink, para você, e dizer, vamos fazer isso para ver se o governo federal reage. E essa história de como São Paulo, né, quer dizer, como a gente sempre teve essa capacidade, né, isso de ter, quer dizer, a visão de que é o país, e mais do que o país, é o planeta, é o clima, e de, na verdade, criar processos dinâmicos que, enfim, façam a fila andar. Não é verdade? Quer dizer... Absoluta verdade. Eu acho que tem duas coisas importantes aí. Por isso que eu estou partindo do aprendizado de Copenhague, você falou do fracasso, falou do que foi Kyoto, etc. O país anfitrião, a excelência não só da sua diplomacia, mas das suas lideranças políticas, e não estou falando só de governo, estou falando de sociedade, de empresário, etc., as vozes que representam aquele país, isso é absolutamente importante para qualquer ambiente político, ainda por cima um ambiente de negociação sensível, como foi a história de Paris. A diplomacia francesa, eu conheci o chanceler Laurent Fabius em Lima. Ele foi para Lima e ele estabeleceu uma agenda de conversa com todos os países para saber por onde ia. E depois veio com uma estratégia e veio trazendo todo mundo nessa conversa. O Reino Unido, assim, você tinha pessoas incríveis trabalhando sobre isso. E eu acho que é o espírito também de uma sociedade, lembrando vocês que teve um atentado em Paris antes de ter a acordação. Alguns dias antes, né? Na realidade, foi uma coisa incrível, porque eu tinha voltado de Paris,
E o Al Gore estava fazendo um evento na Torre Eiffel 2 dias ou 3 dias depois, que era a abertura era o primeiro movimento até você chegar em Paris. E eu tinha acabado de voltar de Paris e eu não podia fazer o evento. Então, eles fizeram um grande... Eu não ia voltar a Paris 2 dias depois, porque eu tinha voltado das negociações. E aí eu falei, não, eu faço o evento ao vivo. Então, eles fizeram um aparato de televisão, era aquela coisa assim, eu me sentia que estivesse em Hollywood. E eu entrei ao vivo na Torre Eiffel, imagina, em plena Torre Eiffel, o Al Gore lá embaixo, cheio de gente, os telões daquela área toda, e eu lá ao vivo falando, não sei o quê, papapá. Bom, foi sensacional, um negócio super legal, inaugurando, tá vendo? Brasil, de novo, desliga. Eu saí da minha sala de reunião lá no Ministério e fui para o meu gabinete. O tempo de eu sair da sala e me sentar no gabinete, era de noite, toco o telefone e era a presidente Dilma. A minha assessora de imprensa estava entrando na minha sala e a presidente me ligando. Eu falei, o que houve? Ela falou, um atentado em Paris. Eu falei, como atentado em Paris? Aí eu pensei logo na torre e fiquei desesperada, ligando para o Al Gore. Falei, o que aconteceu? Liga a televisão. E aí, logo depois, isso é um momento super importante, a presidente me liga e fala assim, Isabela, reafirme que o Brasil estará em Paris. Porque era a dúvida se teria a conferência. Vocês se lembram disso? Todo mundo vai ter a conferência, vai implodir. E, imediatamente, o governo brasileiro reafirmou que estaria em Paris, com vários países, vários governos do mundo dizendo estaremos em Paris. Isso é um momento extremamente importante das tensões do mundo e como que o mundo se uniu em torno de você, de fato, não ficar refém do terrorismo, mas também não perder esse momento estratégico do mundo. E aí, Fábio, você está dizendo, a liderança, ou o espírito, quando nós chegamos na França, os franceses estavam encantados que nós estivéssemos lá. Era um momento, vocês se lembram que a gente circulava com dificuldade, né? Mas você olhava, várias pessoas me abordavam e falavam assim, a senhora está aqui, nós queremos saber o orgulho que, como francês, a senhora está aqui conosco, porque era uma ação afirmativa também em relação à sociedade francesa, e que nós tivemos um grande acolhimento. Então, eu acho que você aponta isso com muita propriedade, Fábio, eu acho que a gente não pode esquecer como é chave, e cada vez mais o tema climático vai estar no dia a dia de todo mundo, e como é importante você ter essa visão, essa imagem de país, uma imagem de sociedade, de país, de governo e de liderança para que você tenha bons resultados ou que você, de fato, avance nas agendas. Então, eu tenho... foram momentos tensos, não digo que para vocês foram fáceis, ainda por cima no Brasil, infelizmente, nós estávamos vivendo um maior desastre ambiental com a questão de Mariana, então era um momento assim, de muita tensão, de tudo que era lado, e a gente negociando. Eu tinha que negociar Paris, negociar pelos bastidores, os grupos, as dinâmicas que nós tínhamos de conversa, mas, sem sombra de dúvida, eu acho que é um momento histórico e um momento que eu espero que a conferência de ano que vem, que é uma outra situação, mas possa, em Glasgow, você, de fato, fechar esse arcabouço não só de regras, mas o arcabouço, esse novo contexto político de implementação de Paris. As condições geopolíticas de 2015 não são as mesmas condições geopolíticas do mundo hoje. Tudo mudou. Em 5 anos, isso antes da Covid, inclusive. Então, a importância de como é que nós vamos chegar em Glasgow e como é que a liderança do governo britânico e do governo italiano, porque é uma coisa co-chair, isso vai ser extremamente importante de como nós teremos um espírito, aquilo que é um bom espírito de negociação e de vontade, no sentido de construção de soluções e de vontade de bons resultados. Isso é chave, absolutamente chave, para você motivar e para você fazer acreditar que é possível sair do impasse, desse último impasse que nós estamos nas negociações. Muito bom, Isabela. Se permitir, eu gostaria de dizer que nós temos aqui na sala o José Carlos Carvalho, que já foi ministro de Meio Ambiente do Brasil. Meu chefe! Na Conferência de Joanesburgo. Muito bem-vindo, José Carlos, uma satisfação. Temos muita gente também importante, relevante. Eu não vou começar a citar nomes, senão a gente se perde. Já temos algumas perguntas no chat. Eu vou tentar fazer um fio condutor, mas eu gostaria também de saber algumas perguntas do
do Caio Borges, do ICMS, do Alex Batista. O Caio fala sobre maior ambição possível, como se pensou isso na época da negociação, e o Alex perguntou, já falou da proposta do Observatório do Clima de redução de 80%, é uma coisa assim, eu acho que ainda mais para o futuro, eu queria deixar para... Eu gostaria ainda de, pegando essa perspectiva histórica, de saber como foi o processo interno no país. A gente aqui se ufaniza bastante em São Paulo, só eu e o Fábio, né? Ninguém mais lembra, né, Fábio? Da política estadual de mudanças climáticas, quando a gente cravou uma meta lá, fomos duramente criticados, o Brasil fez os NAMAs de 2009, eu era um grande crítico desses NAMAs, muita gente era, de repente surgiu a NDC brasileira com uma ambição assim, fora de qualquer espectro, se a gente comparar com as NDCs dos outros países, até hoje é muito difícil, há quem diga que foi uma loucura, como disseram que foi uma loucura a meta de São Paulo, e nesse ambiente de emergência climática, a loucura deixou de ser loucura. A loucura, não fazer algo é alguma loucura. Eu gostaria de saber de você como é que foi essa história interna, como é que foram as métricas, negociações, tudo que você puder contar de historinha para a gente. Bom, foi um processo... Bom, primeiro, como eu disse, eu tive carta branca para fazer estratégia. Obviamente, essa estratégia tinha algumas diretrizes políticas, diretrizes essas que não permitissem o retrocesso. Isso era a primeira questão. Não se esqueça que o Brasil foi a Copenhague e o Brasil ofereceu uma política de clima voluntária internacionalmente, que depois virou uma política nacional compulsória, porque é lei, com metas, mas feito com base em projeções, né? Como os países em desenvolvimento tradicionalmente, aliás, fizeram suas NDCs para Paris. Então, a primeira questão o Brasil não partia do zero, o Brasil partia de um patamar que já tinha sido estabelecido com a Política Nacional de Mudança do Clima. Então, você não poderia oferecer, de maneira nenhuma, no nosso entendimento, uma visão de retrocesso. Não poderia ser menor do que estava lá, Lucon, isso era óbvio. Eu morria de rir quando as pessoas me perguntavam sobre meta, e eu falava assim, gente, mas está tão óbvio que o meu V0, eu não posso ser aquém do que foi feito atrás. Isso não teria sentido, né? Não teria sentido político, não tem sentido econômico, isso é extremamente importante ser ressaltado, e tampouco do ponto de vista do que a ciência sinalizava. Também você tinha um momento importante no Brasil, que essa prática da Política Nacional de Mudança do Clima, com todos os sinões, tá? Nos mostrava que era possível afirmar políticas públicas nessa direção. Claro que o que tinha mais evidência era o combate ao desmatamento, começado em 2004, esse novo, 2004 para 2005, mas na minha gestão que eu tenho as menores taxas de desmatamento de toda a história, gostando ou não gostando. Quem quiser reclamar, reclama, mas sinto muito, pega os números, estão lá escritos. Então, o que é? O Brasil fazia entregas concretas que o Brasil estava numa rota de tirar esse carbono que esconde a economia brasileira, que é o carbono do desmatamento, tá? E colocar as luzes nos lugares certos. O que é isso? Você colocar nos setores econômicos. Você, de fato, sair de um carbono que é ilegal, embora chegue na atmosfera, é carbono do mesmo jeito, mas que não agrega nenhum valor, é sonegação fiscal, tributária, tudo que a gente sabe, etc., crime, trabalho escravo, etc., e para a discussão estratégica da economia. Terceiro, nós não precisávamos deixar, era evidente que o uso da terra tinha um papel estratégico nas emissões brasileiras, além do desmatamento, que dizia respeito à questão da agricultura brasileira e do setor florestal brasileiro. Então, nós procuramos a interlocução com o setor privado, não só com o governo, mas com o setor privado dessas áreas, e começamos a discutir as ambições desses setores, dos representantes desses setores, com os cenários climáticos. Como é que eles estavam vendo? Por quê? Porque como a agricultura brasileira é uma player internacional, e tem grandes players internacionais, essa visão internacional, e era esse movimento de Paris, também estava dentro das agendas dessas pessoas. Absolutamente dentro da agenda dessas pessoas. Fomos para a discussão da matriz energética. Essa foi uma discussão pautada, por um lado, pela questão dos biocombustíveis, aí eu faço aqui um reconhecimento público e de agradecimento ao professor Goldenberg,
Tá? Ele, de fato, nos ofereceu... Se você olhar os números que nós... Acho que você deve ter trabalhado nisso, Lucon, que estão na NDC do Brasil, são os números que o professor Goldenberg colocou na mesa e discutiu comigo. Então, a base está ali. Tá? Nós jogamos isso nos modelos matemáticos, e isso foi uma exigência. Todos os setores, todo mundo fez cálculo com base em modelagem e com robustez científica. A ciência auditou todos os números. Não tem história de maquiagem, não tem essa história. Tinha que partir de números que fossem, se espancados, ficassem em pé. Depois você tem uma estratégia importante, porque eu tive um grande aliado nessa história, que foi o ministro Joaquim Levy, que era o nosso ministro da Fazenda, e o ministro Joaquim Levy se juntou desde o primeiro momento, e ele tinha um mantra: me dê números. Não adiantava chegar com discursos qualitativos, eu tinha que chegar com discursos quantitativos, para saber se isso a gente colocasse dentro de uma lógica econômica. E por que disso? Porque a economia de baixo carbono torna o Brasil mais competitivo, isso é uma convicção nossa. Tá? Então, nós começamos a discutir dentro da transformação industrial. É óbvio que você tem segmentos conservadores no Brasil, é óbvio, e o canal está evidente aí, não só conservadores, como tem outros segmentos ultrapassados. Mas como teve uma estratégia de grande, ampla de consulta, e essa estratégia não foi só pelo Ministério do Meio Ambiente, foi uma parceria do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério das Relações Exteriores, com consulta eletrônica e presencial, nós começamos a conectar essas consultas também internacionalmente. Nós começamos a testar como é que as coisas... Se lembra que eu estava envolvida no processo de negociação, então eu estava lá fora o tempo inteiro em contato, e eu me lembro que uma das interlocuções que nós fizemos na natureza estratégica foi uma conversa com os americanos, com o Todd Stern, tá? E a visão do negociador-chefe americano, pedindo, inclusive, como é que eles viam determinadas coisas que nós estávamos propondo. Como nós conversávamos com os alemães, conversávamos com todo mundo, com os chineses, com os indianos, nós íamos usando todos os espaços de negociação ou espaços multilaterais que estavam disponíveis internacionalmente para fazer consultas. Também não se esqueça que nós estávamos vindo da Conferência Rio+20, que fez os SDGs, que o Brasil propõe, e eu vinha de 2 painéis de alto nível das Nações Unidas. Então, isso também me dava um trânsito para falar com diferentes atores em diferentes lugares do sistema das Nações Unidas. Tá? Da turma do comércio, por exemplo, à turma da inovação. E assim foi feito. Nós usamos todos os espaços políticos de interlocução que o Brasil pudesse usar, ou por meu intermédio diretamente, ou por intermédio de players como o Itamaraty, ou por intermédios de cientistas, o papel do IPCC, a Thelma Krug como vice-presidente do IPCC, o papel do Emílio Larovre, o papel do Roberto Schaffer, desses vários grupos, as cooperações que essas universidades têm com vários players internacionais, com cenários, com modelagens, olha, isso tem que ser desse jeito, a interlocução com a coalizão Clima, Floresta e Agricultura estava começando, e eu me lembro, com o Ethos, a presidente do Ethos foi uma interlocução super interessante, o CEBEDS, eu me lembro que a Marina Grossi, eu pedi a Marina para fazer vários estudos, ela fez os estudos, e depois nós levamos esses empresários para conversar diretamente com o ministro da Fazenda do país, para que ele entendesse os argumentos e como é que isso estava numa narrativa econômica, poder entrar na narrativa econômica. Então, foi um trabalho não só da ciência, estrito senso do clima, da conversa com a constituinte do clima, não, a gente abriu, e isso, olha, eu me lembro que a gente conversou, eu conversei com o presidente do board da Shell Mundial. Olha que incrível, entendeu? Como é que você... Com a Rachel Kais, no Energy for All, entendeu? Nós íamos falando, e o que vai pegar aqui, e também com forte apoio de uma visão social. E aí é importante, eu tive um apoio da CNBB, vamos lembrar da encíclica do Papa Francisco, eu procurei o presidente da CNBB do Brasil, e depois nós fizemos diálogos com várias religiões, vários líderes religiosos. Olha, as pessoas não tinham noção que eu estava fazendo isso, mas eu estava fazendo isso, eu estava conversando com as pessoas para entender como é que eles estavam vendo os problemas, como é que eles estavam formulando, quais eram as dificuldades, e nós colocamos, na realidade, uma NDC, criamos uma NDC que tivesse a maior aderência possível ao Brasil, ao que o Brasil representava, na sua diversidade.
os problemas da Amazônia, os problemas das populações tradicionais, tudo isso foi contabilizado, tudo isso foi pensado. A história do Brasil deixar de ser um emissor de carbono, com o fim do desmatamento, sob o controle, o Brasil ser um carbon sink, pegar a restauração do Código Florestal, tem aquela palavrinha adicionalidade nas negociações, e virar esse retrovisor para frente, pegar os dados do Cadastro Ambiental Rural, que a gente tinha feito, quer dizer, o que estava acontecendo no mundo da biodiversidade, né? Como é que eu me lembro que eu conversei com o Braulio, que era o secretário executivo da Convenção da Biodiversidade, quais eram as expectativas, como é que as pessoas estavam vendo aquilo, mesmo que não tivesse na Constituição, o que é os resultados do ARPA, o que é o pós-ARPA, o Sustainable Landscape Project que a gente negociou. Então, todas as players de cooperação internacional foram direto ou indiretamente ouvidos. A gente tinha opinião, a gente entendia qual era a percepção dos caras, como é que eles estavam vendo. E isso foi progressivamente trabalhado. Nós montamos um grupo de cientistas, de especialistas, ao lado da minha sala, tinha uma sala menor de reunião, que a gente chamava de bate-caverna, e ali ficava a turma trabalhando com seus computadores, rodando os modelos, voltar para a universidade, e nós íamos rodando, até que a gente conseguiu ver os primeiros números e conseguimos construir uma narrativa, como as pessoas falam hoje, política econômica, que fosse absolutamente, de uma lógica econômica, desse um rumo para o Brasil, que ela não fosse momentânea, ela fosse realmente consistente e te desse essa ideia de progressividade. Porque essas articulações todas, Lucão, elas promovem um contexto político que permite você fazer o step by step, você passo a passo, você entende o que as pessoas estão falando, mesmo que muitas vezes o cara esteja falando uma ambição daqui a 10 anos, mas isso tem que estar na visão daquele setor. E também tinha os conservadores, eu fui para dentro do Congresso Nacional, eu fui conversar com o Ministério Público, eu falei, entendeu? Acho que eu falei mais do que no Código Florestal, acho que foi uma coisa assim mais... Não, acho que nem tanto, porque o Código Florestal é o segundo modo de debate do Congresso Nacional depois da Constituinte, mas foi duro, foi uma coisa assim bonita de ser construída, porque isso depende da sua envergadura política, da sua capacidade de mobilizar as pessoas, das pessoas te respeitarem, e detalhe, foi tudo feito muito discretamente, não tinha notinha em jornal, não tinha confusão política, você fazia as conversas, você anotava, você entendia, e depois eu contei com esse grupo não só da minha equipe, lá do Carlos Klink, do Adriano, do Miguel, todo mundo que conhece essa história, mas também Thelma, enfim, do Gilberto Câmara, do pessoal, eu ouvi o Raoni, eu atendi você foi me visitar, você me disse coisas, ele ia ficar, o que estava acontecendo no Subnacional, manda ver os números, checa os números, o que está vindo daí, o que tinha acontecido em São Paulo, estava acontecendo no Nordeste, enfim, teve um trabalho assim, de screening muito grande, tá? E depois foi fechando, fizemos modelagem, gerou o primeiro número, gerou o segundo número, eu pedi para fazer nas duas, tanto no GTP e no GWP, né? E uma condição é que fosse feito com base em inventário. A gente não queria, tinha que ser economy-wide e tinha que ser com base em inventário e não mais em projeções, como tinha feito em 2009. E aí, as avaliações também foram importantes do subnacional, sobre a implementação da Política Nacional de Mudança Climática e as fragilidades de governança climática que alcançasse a união com o subnacional. Então, é uma construção, assim, eu tenho várias notas, um dia eu vou abrir essa caixa e vou escrever sobre isso, mas Isabela, está lá registrado. Eu queria muito agradecer por aquela hora que você escutou a gente falando atentamente. Eu fiquei realmente honrado. Foi muito legal ter um ministro ouvindo, se dignando a ouvir o conteúdo do que a gente estava falando. E eu gostaria de lembrar uma das coisas que foi falada à época, foi um pouco antes da NDC, que é o perigo do travamento da nossa infraestrutura em combustíveis fósseis e consumo carbono intensivo. Só para lembrar, era o boom do pré-sal, os nossos planos energéticos até hoje contemplam 80% de investimentos da ordem de $500 bilhão em combustíveis fósseis. Isso não mudou, entra a administração, sai a administração. Houve um fomento muito grande ao consumo de gasolina e diesel. Eu estou fazendo um contraponto esquecer aqui, porque não é a questão de floresta versus agenda urbana. O que vai acontecer depois que a gente zerar o desmatamento.
ou depois que a gente destruir as florestas, chame como quiser. O que é o pós-net zero? Como é que a gente faz com isso? Bom, eu acho que sempre foi um fantasma para mim, porque a gente tem sempre esse argumento que nós temos uma posição confortável em relação à matriz energética, mais ou menos. Tá? Mais ou menos, e você sabe disso. E também tinha o boom do pré-sal e a discussão da exportação do pré-sal, que era um contexto bem diferente. E a gente tinha uma preocupação sobre biomassa, biocombustível, particularmente o etanol. Então, você pode ver aqui, e a preocupação com eficiência energética. A própria NDC do Brasil, acho que ela poderia ser muito mais ambiciosa em eficiência energética do que ela foi, tá? E, embora a gente tenha mexido nos números para crescer, depois que a EPE, o Maurício Tomasquim, fez todos os cenários, e o Maurício tinha feito cenários muito ambiciosos, mas as discussões internas de governo têm um peso desse processo disruptivo em energia, do ponto de vista de como é que você vai mexer na equação dos combustíveis fósseis. E não é nada, você tem toda a razão, não tem nada de trivial nisso. Tinha a história da participação da gasolina na mistura, e aquela oscilação na mistura do etanol. Tinha a história de que mercado nós desenharíamos para o etanol, por exemplo, substituindo, um do cenário era substituir o diesel em frota de caminhão. Tá? Eu me lembro que a gente discutia isso, assim, ou o combustível de aviação. Eu viajei num voo da Gol de combustível, de biocombustível, e todo mundo falando. Eu tive que abastecer o avião, uma das coisas assim, mais engraçadas que eu vivi na minha vida. Eu vivi duas coisas engraçadas com o ministro. Uma delas foi essa: eu lá parado no Santos Dumont abastecendo um avião com biocombustível. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso. E voar. Então, as pessoas olhavam para mim dentro do avião assim: ministra, não vai cair, não. Né? Eu falei: não, eu estou aqui dentro. Espero que não, né? Porque as pessoas vendo aquele movimento, mas, no fundo, eram os testes de como é que você iria fazer essa disputa em termos de combustíveis, particularmente a questão de combustíveis, que era um grande desafio, e o problema, a questão do pré-sal, que está aí até hoje, né? Que é uma questão extremamente complexa do ponto de vista da equação. Aí nós saímos para um lado de neutralização, tá, Lucão? Aí é que vem a história de você... Foi a primeira vez que nós somos muito incisivos nos debates de governo sobre neutralização e o papel de captura de carbono. Então, esse argumento de não ter mais desmatamento é exatamente isso. Você tira essa fumaça que o desmatamento provoca, de não ficar vendo, e coloca foco. E aí nós nos deparamos também com uma postura extremamente conservadora de alguns segmentos industriais no Brasil. É impressionante, você sabe disso por São Paulo melhor do que eu. Eu chego a dizer que foi mais sensível a conversa de uma transição para uma indústria de baixo carbono do que uma transição para uma matriz com menos combustível fóssil. Isso eu posso, na interlocução política, eu posso lhe assegurar. Tá? Mas a gente conseguiu contornar naquilo que foi possível. Por isso que a NDC do Brasil poderia ser mais ambiciosa se você tivesse mais flexibilidade naquele momento com alguns setores econômicos. Agora, também não podemos perder de vista que era o primeiro passo numa nova trajetória, onde todo mundo teria que fazer. Tá? É um passo que você bem colocou, que o pré-sal era uma vedete do Brasil, né? Uma coisa importante. A discussão do gás era uma discussão emperrada, mas eu acho que, recentemente, eu tenho visto muitas discussões sobre o novo modelo de gás. A gente não pode deixar que o gás, embora seja importante, etc., substitua a base de matriz energética brasileira, que é renovável. Era um momento de grande conflito com as hidrelétricas. Aliás, ainda se tem esse grande conflito com as hidrelétricas. Mas é um momento também de boom de eólica, né? E um boom de biomassa importante no país. Isso tudo foi recepcionado. Eu me lembro que eu já tinha saído do governo, estava em Congonhas, encontrei a Elizabeth da Única, e ela veio correndo me dizer, agradecer que a NDC ajudou a fazer o Renova Bio. Ela falou: ainda bem que tem isso, porque nós pudemos abrir. Eu acho que o Brasil tem que entender exatamente esses trade-offs. Também foi importante o pacto sobre o carvão em Santa Catarina, né? Muita gente querendo ampliar. Lembra que tinha os investimentos do AIC de trazer carvão do exterior, não sei o quê, isso foi tudo neutralizado. Você colocou um movimento inercial de crescimento por conta dos empregos, etc., das tecnologias que estavam sendo substituídas. E eu posso dizer assim, na hora do estresse, a neutralização e a questão dos biocombustíveis foi super importante para você tentar equacionar números que não fossem tão
afirmativos de um passado e fosse mais, estivesse ali num range e você pudesse ter mais espaço para afirmar o contemporâneo, que é o que a NDC faz. Ela afirma mais o contemporâneo, mas ela acolhe essa transição e uma realidade política, que era a realidade política econômica e geopolítica do pré-sal, que tinha a ver muito mais com a exportação de combustíveis do Brasil, de petróleo, do que necessariamente um consumo interno associado a isso. E aí o subnacional se junta, tá? Porque todos os governadores que têm picanha azul, etc., todo mundo fez voz para ter isso na matriz. Então, a gente tem que entender como é que você faz essa transição, e eu acho que a NDC do Brasil, a primeira NDC do Brasil, afirma um caminho de conciliação, mas também de perspectiva de phasing out. E a gente acreditava, e está aí acontecendo, o mercado começa a dizer como é mais barato você, na realidade, ter energias renováveis do que você ficar apostando só no petróleo e gás, embora ainda tenha um tempo de petróleo e gás no mundo, particularmente de gás no mundo, né? Vai ter mais as energias eólicas, por exemplo, offshore, que antes era um desenho ainda, hoje é uma realidade, e isso vai ficar cada vez mais barato, cada vez mais presente, etc, etc. Então, o que eu estou sinalizando é que 5 anos atrás, para a gente, pode parecer pouco tempo, é muito tempo. Muita coisa aconteceu nisso. E a velocidade dessas transformações vai ser muito maior daqui para frente, na minha opinião, pelo menos do que eu estou vendo de debate internacional. Fala, Fabinho. Não, Isabela, eu só queria assinalar no que você está falando, que eu acho que o Acordo de Paris trouxe isso que até então não existia. Quer dizer, quando os países são obrigados a colocar, quer dizer, seus compromissos, eles têm que ser pactuados internamente, não é isso? Até Claro. Paris isso não existia, viu, Lucas? Não. Quer dizer, a Kyoto era um outro modelo, quer dizer, inclusive Kyoto gerou, na minha opinião, culturalmente, essa ideia de que países como o Brasil, China e Índia não teriam que entrar nesse barco, não é isso, Isabela? Exatamente. Quer dizer, então, Kyoto, e aliás, isso foi o pretexto para os Estados Unidos saírem de Kyoto com o governo do Bush filho. Agora, quando você faz uma proposta que logo depois se transforma num compromisso interno, Lucon, é o que a Isabela falou, você tem que, primeiro, ter capacidade de interlocução com todos os atores. Segundo, como a Isabela fez, quer dizer, ela era um governo Dilma e foi conversar com o ex-presidente Fernando Henrique, não é isso? Quer dizer, a proposta tem que ser uma proposta rigorosamente negociada, não é isso? Pactuada com os atores políticos, o que você falou, né, com os estados, tal, municípios também, porque aqui no Brasil eu às vezes tenho essa sensação, viu, que os municípios, na verdade, não se sentem muito corresponsáveis na questão ambiental de maneira geral. Essa é a minha opinião. Quer dizer, o município, com um assunto que a gente conhece, que é a poluição do ar, o município acha que ele não tem responsabilidade nenhuma. E eu acho que, a partir da negociação do ano que vem, em Glasgow, quer dizer, a discussão terá que ser colocada na agenda interna do país, porque, quer dizer, não é como era antigamente, quer dizer, você fez uma proposta e em algum momento você vai ter que cumprir. E para você chegar a isso que você está falando, né, Isabela? Nessa proposta, você tem que pactuar internamente com as forças políticas, com o setor empresarial, com a comunidade científica, e eu acho que essa é uma característica, o Zé Carlos deve estar ouvindo aí, que eu acho que tem que ser feito. Quer dizer, no caso, foi importante, porque o ponto focal foi Isabela, o Ministério do Meio Ambiente, mas o que a Isabela registrou, eu só estou assinalando, é a necessidade, inclusive, como ela fez, de pactuar com o Ministério da Economia, não é isso? Não é questão... Exatamente. Eu acho o seguinte, Fábio, a questão climática, como eu disse, é uma questão de desenvolvimento. O exercício da NDC é um exercício, por intermédio de uma visão de cortar emissões, e não se esqueça, nós fizemos também o plano de adaptação, tá? Uma proposta, a primeira versão do Plano Nacional de Adaptação, mas o exercício de cortar emissões é um exercício de cortar emissões no contexto do desenvolvimento e no contexto da economia. Então, não é pregar para os convertidos da área ambiental. Você tem que ter capacidade de dialogar e construir e entender a realidade dos outros
Essa é a realidade que você quer transformar. Não adianta você ficar dizendo que tem que ser uma agricultura de baixo carbono, tá? Vamos lá, com o meu querido Assad, que foi meu secretário. Se eu não entendo a realidade econômica, social, o impacto do comércio, a demanda da infraestrutura, etc., e como é que a dinâmica daquele setor vai acontecer? Senão eu fico falando alhos, o desejável, e as pessoas fazem o que querem. Essa é a questão climática, ela é uma agenda de desenvolvimento. Você tem que ir para dentro da agenda de desenvolvimento. Você tem que dialogar com esses caras, cortar emissões, implementar Paris, não é ter negociação só com o ministro, na implementação, só com o ministro do Meio Ambiente. Você vai ter que chamar o ministro da Agricultura, você vai ter que chamar o ministro da Energia, o ministro dos Comércios é quem produz, quem emite. Se você tem estruturas de governança, países que coordenam isso internamente, que bom. Se você não tem, você vai começar a ver sua contraparte da agricultura fazendo coisas que o Brasil vai ter que recepcionar. E o Itamaraty sozinho não segura, querido. Você tem que convencer o cara a fazer parte disso. Eu me lembro num debate, numa das discussões com a presidente da República, estavam os ministros todos sentados, a gente apresentando números, etc. E aí veio a história da restauração de áreas degradadas, que são 15 milhões de hectares. E o ministro Aldo Rebelo questionou, que história é essa? Ele é o ministro da Defesa. Mas como é que é isso? Aí a Kátia Abreu levantou e falou assim, Aldo, isso é ótimo para a agricultura brasileira. Isso é competitividade para a agricultura brasileira. Nós vamos fazer mais. Nós temos que... E ela defendeu os números. E eu olhava para a cara dela assim, e eu falava assim, por quê? Porque nós estamos discutindo a lógica de desenvolvimento de uma agricultura, do papel de comércio, de PIB brasileiro, de geração de riqueza, de desenvolvimento humano nos seus municípios, e como é que você traz a questão climática como um caminho de solução, de transformação e de solução. E quais são os trade-offs? É isso que o Fábio está dizendo. Onde é que estão as barreiras? Onde é que a coisa é? Por que a interlocução política tão ampla? Porque eu tenho que entender de onde vem o tiro, meu filho. Eu não posso entrar nisso propondo 50% de meta de redução sem saber quem vai me derrubar. Eu tenho que ir lá, entender qual é o argumento do cara, qual é a crítica que vai vir, se eu consigo construir uma solução, se eu não consigo construir uma solução, você sabe disso, Lucon, e o Fábio também. Nessa agenda, nós temos losers, tá? E winners. E temos os movers. Nós temos que saber quem são os perdedores da agenda. Nós temos que saber que soluções nós vamos prover para esses caras. Então, quando não se discute só olhando para o seu umbigo, tá? Em políticas públicas, em negociação de política, envolvendo política, você tende a ter soluções que não necessariamente acolhem o maior número de atores. E numa democracia, você tem que acolher o mundo de atores. Isso aprendi com o ministro Zé Carlos Carvalho, que está nos assistindo, foi meu chefe, e que às vezes puxava me dava cada puxão de orelha dizendo que eu era muito radical nas minhas posições, quando eu defendia lá, durante a crise de energia. Eu fui diretor, eu tive que coordenar, junto com o Eduardo, com o Bigode, o grupo de crise de energia na época do governo Fernando Henrique. E o Zé Carlos tem que entender a interlocução política. É isso, você tem que entender de prosa. O mineiro faz isso muito bem. Tem que entender de prosa, tem que entender o que as pessoas querem, tem que entender onde é que o cara não está confortável. Se for possível acomodar, sabe o que é isso, Lucon? Você vai ter uma hora que você vai rachar, mas você tem que rachar sobre o mínimo possível, não sobre o máximo possível, para você poder seguir liderando e afirmar suas teses. Isabela, assim... deixa eu pegar comentário. Esse fio. Quer falar, Fábio? Por favor. Não, aqui, inclusive, um comentário, Lucon. Um dos motivos pelos quais o fórum foi criado foi porque, na negociação de Kyoto, o Clinton ligou para o Fernando Henrique mais de uma vez, pedindo ajuda na negociação do protocolo. E aqui eu posso falar, quer dizer, esse não era um tema que estava na agenda do Brasil e do presidente da República. Quer dizer, é engraçado isso. Então, um dos objetivos do fórum era informar, naquele momento, o presidente da República sobre as COPs e qual seria a posição brasileira. E aí um comentário, Isabela, do que você está falando, que o fórum, inclusive, está previsto com a presença de uma espécie de um colegiado que envolveria, inclusive, alguns ministros de Estado importantes. Exatamente no que a Isabela está falando, que é para você pactuar com setores da sociedade, agricultura e outros setores. Inclusive, o fórum previa uma coisa que nunca a gente conseguiu, que era a presença dos governadores do Estado e prefeitos de capital. Por quê? Porque a ideia é você pactuar à medida em que, enfim, o compromisso brasileiro numa negociação multilateral
tem repercussão interna e vice-versa, né? Quer dizer, eu acho que Exatamente. isso é importante, porque eu lembro que eu fui falar com o ministro da Agricultura da época, ele não sabia o que era a mudança do clima, o presidente da Petrobras também não sabia, o Lucon deve lembrar disso. Quer dizer, e a gente, né, Lucon, é como você vai falar para o Lucon presenciou comigo, um governador, eu estou preocupado que vai levar o nível do mar e comprometer o Porto de Santos. O governador fala quando? Daqui a 50 anos, são 12 eleições, saia já da minha sala. Só que o que mudou, não é isso, Lucon? Você lembra dessa história que eu estou falando? Eu queria aproveitar essa deixa, Fábio e Isabela, para convidar o José Carlos Carvalho a dar uma palavrinha para nós e para apimentar um pouco a conversa. Eu queria que vocês que trabalharam diretamente com o governo, com decisões, que a gente falasse um pouco de geopolítica. Essas coisas que são negociadas, a soberania da Amazônia, porque a meta de Joanesburgo, né, José Carlos, não passou em 2002. Eu ouvi delegados japoneses dizendo absurdos que eles admitiriam uma bomba no país deles, mas não deixariam passar uma meta de energia renovável. Umas coisas assim bizarras. E, digamos, o que há em volta desses aspectos geopolíticos, que é chamado de grandfathering, de colonialismo, como a gente trata a diferenciação aqui no Brasil, como a gente trata esses temas que são falados fora da nossa bolha de opinião, como que a gente trabalha com isso? Eu gostaria de deixar franquear a todos vocês, passando Deixa um o pouco... Zé falar, deixa o Zé falar. Foi ministro de Meio Ambiente do Brasil em 2002. Então, primeiro, parabenizá-lo, Lucon, a Isabela, o Fábio, todos que estão participando e ouvindo. Eu acho que a Isabela mencionou que o contexto geopolítico de 2015 para 2020 mudou muito. E nós estamos falando de apenas 5 anos. Nós não estamos falando de um longo período na história. Quando a gente amplia esse período, faz um corte temporal mais afastado, houve uma mudança significativa que muitos setores da sociedade não compreenderam, principalmente o mundo político. O próprio conceito, e aqui é uma questão ainda polêmica, mas que já está na ordem do dia para ser discutida, o próprio conceito de soberania nacional, como foi definido no século passado, em face das realidades geopolíticas mais recentes, ele não tem mais o mesmo significado. Por isso é que os grandes acordos, você mencionou 2002, já que nós estamos aqui, a Isabela falou um pouco dos bastidores de Paris. Em 2002, com o apoio fundamental do Fábio e do professor Gondenberg, o professor Gondenberg, você se lembra, você estava com ele, estava lá com a meta de 10%, míseros 10% de produção de energia renovável. Aquela proposta, poucas pessoas sabem disso, aquilo resultou numa crise política no âmbito do G77. Na época, o ministro de Energia da Arábia Saudita saiu da Arábia Saudita e desceu em Joanesburgo para reclamar da posição brasileira. O Brasil estava traindo o G77, impondo uma agenda de energia renovável. O Fábio certamente se lembra disso. Infelizmente, tal como ocorreu com a Isabela, nós tivemos total apoio do presidente Fernando Henrique para manter as nossas posições. Foi lá também que surgiu uma proposta brasileira, que acabou se consolidando já com a Isabela no Ministério, que foi o Protocolo de Nagoya. O mandato dado às Nações Unidas para negociar o Protocolo de Nagoya foi aprovado na Assembleia da Conferência de Joanesburgo. Mas eu quero voltar ao tema da geopolítica, que você coloca com muita pertinência, porque quando nós estamos discutindo clima, nós estamos discutindo basicamente geopolítica.
Essa é a questão. Há ingredientes científicos fundamentais que orientam o debate, mas o debate propriamente é um debate de natureza geopolítica, que inclui, né, as diversas visões de mundo dos mais diversos países. Basta, às vezes, mudar um presidente, como está ocorrendo nesse momento nos Estados Unidos, para você mudar o eixo do debate geopolítico mundial. Mas isso nos leva a um conceito de soberania nacional que eu tenho citado muito. Por exemplo, hoje, os fluxos de capitais, o dinheiro que circula no mundo hoje estão nas mãos de grupos de pessoas. Os estados nacionais já não têm mais nenhum controle dos fluxos financeiros, não tem nenhum controle dos fluxos de capitais. Então, nós vivemos um outro mundo no qual o multilateralismo é fundamental. Esse é o meu ponto. Nós, felizmente, tivemos aí um reforço de uma visão contrária ao multilateralismo, liderada por Trump, que felizmente perdeu a eleição. Isso muda com Biden, mas nós temos que trabalhar no âmbito do multilateralismo, não apenas no âmbito das Nações Unidas. Eu quero aproveitar esse momento para retomar a fala da Isabela da necessidade de articulações plurais, né, sem escolha de interlocutor. Na nossa área, o diálogo não pode ser excludente, em nenhuma hipótese, e também reforçar a necessidade de geopolíticas regionais. Nós temos, por exemplo, aqui na nossa área mesmo, um instrumento geopolítico importante, que é o Tratado de Cooperação Amazônica, que está praticamente desativado nesse governo. Você tem a iniciativa de Letícia, que foi adotada por uma iniciativa do Peru e da Colômbia, pela primeira vez com a ausência da liderança brasileira. E depois, quando esse grupo, que só exclui a Venezuela, se reuniu recentemente por meio remoto para discutir a Amazônia, a participação do nosso presidente foi para dizer que não tem desmatamento na Amazônia e que lá não pega fogo. Então, é nesse contexto que a gente tem que ver esse debate. Mas eu quero concordar com o fulcro da sua pergunta, porque é fundamental pensar o debate da mudança climática, da perda de biodiversidade e de uma governança mundial mais adequada, levando em conta a importância geopolítica das relações dos Estados nacionais. Obrigado. Você quer mais comentário, Lucon? Está bem? Acho que não, nós estamos aqui com o chat aberto, não sei se eu li direito as perguntas, mas o formato é livre, deixo você e o Fábio e o Zé Carlos, vocês que... Enquanto as pessoas estão vendo se tem alguma pergunta, eu vou adicionar um comentário, 2 comentários ao que o Zé acabou de falar. A primeira questão é que, e você provocou a questão de soberania. Eu concordo plenamente, essa discussão, ano que vem nós vamos ter 2021, 2022, um movimento global, pensando em Estocolmo mais 50, sobre responsabilidades de todos os atores, sobre a questão de Global Commons e de talvez um novo pacto global de meio ambiente pelas sociedades. Tá? Então, isso mostra que, quando você está discutindo soberania a gente aprende como funcionário do Estado, né, Zé? Que soberania a gente não declara, a gente exerce. E, ao exercer, você determina a responsabilidade. Tá? Então, você é responsável por aquilo que você é soberano. Então, você tem que cuidar. Cuidar não é desmatar e perder a Amazônia, no caso, que é o objeto de crítica hoje, para o crime ambiental ou para o crime organizado. Então, isso... Agora, do ponto de vista das questões ambientais e desenvolvimento sustentável, desde a Declaração de Estocolmo, em 72, se vocês olharem o princípio 21, está claro a discussão de soberania. Aliás, a pedido do próprio governo brasileiro.
Brasil sempre teve uma trajetória na sua diplomacia de quem nessa área ambiental e desenvolvimento, e quem deveria falar melhor sobre o Brasil, quem mais sabe sobre o Brasil é o Brasil. E daí a estratégia de inserção dessas questões todas na expressão de soft power brasileiro. Então, a questão geopolítica sempre esteve presente. Não há um acordo internacional brasileiro em meio ambiente que eu conheça que tenha sido negociado da nova república para cá, sem que os interesses nacionais brasileiros tenham sido balizadores disso. Eu não conheço um diplomata que não defenda interesse nacional, eu não conheço um militar que não defenda interesse nacional, eu não conheço um diplomata que não defenda a paz, eu não conheço um militar que não defenda a paz. Então, nós estamos precisando discutir isso de outro jeito. Tá? Essas teses, para mim, são teses equivocadas, anacrônicas, extemporâneas, tá? E que, na realidade, estão mais a serviço pelo desserviço do que, de fato, você ter uma ação afirmativa de país, na minha opinião. Tá? E isso, literalmente, também coloca em xeque situações exitosas do Brasil, por exemplo, a relação com os nossos vizinhos na bacia amazônica, já que foi falado do OTCA, o OTCA, o tratado, que é um tratado extremamente... O Tratado de Cooperação Amazônica, esse é o organismo, foi negociado pelo Brasil, aliás, escrito detalhadamente pelo nosso querido ministro Recupero. Tá? Isso é uma coisa interessantíssima de ser debatida. Sugiro as pessoas discutirem a bacia amazônica de outra perspectiva. E é o único organismo internacional que tem sede no Brasil, em Brasília, porque deveria ser na Amazônia. Tá? Não tem outro organismo internacional, a origem da sede ser no Brasil. É esse. Tá? Uma coisa é ter representante de organismo internacional, representação de organismo internacional. Então, de fato, a gente tem uma miopia muito grande para entender isso. As questões ambientais são questões importantes e estratégicas no jogo da geopolítica global. Vieram para ficar. Quem achar que não veio, sinto dizer, veio. Tá? Então, aí, vamos ficar aí. Tem papel cada vez mais estratégico no equacionamento desse novo momento do multilateralismo. Tem a ver com o equacionamento das desigualdades sociais, tem a ver com o novo relatório de índice de desenvolvimento humano que vai vir ano que vem, vem com a questão ambiental na composição do índice, é uma novidade. Tá? Então, ou as pessoas sentam no Brasil para trabalhar isso seriamente, ou seja, meio ambiente, não é uma coisa só de ambientalista, estrito senso, como alguns têm o preconceito, como eu ouvi quando eu assumi o Ministério, de que o Ministério do Meio Ambiente era um reduto, era a ONG da esplanada do Ministério. Eu nunca vi uma coisa tão preconceituosa, mas na expressão da legitimidade da democracia, que fosse a ONG, porque tem a diversidade da sociedade dentro daquele Ministério. Então, você precisa mudar a cultura do Brasil, de entender o que está acontecendo no mundo. Você precisa entender os jogos de geopolítica, os novos Green Deals que estão vindo, o europeu, a civilização ecológica da China, o que vem de Green Deal americano com a eleição do presidente Biden, todo calcado na questão da justiça social, da justiça ambiental, da justiça climática, o movimento do Green and Black, que surgiu na Inglaterra, das desigualdades ambientais e do racismo. Tá? Isso tudo está na pauta. E isso tem a ver com essas dinâmicas de movimento de sociedade globalmente, das várias sociedades, dos interesses que essas sociedades representam e do poder de transformação que essas sociedades exercem. Não apequenem isso. Não vem com esse papo de que estão contra o Brasil. O Brasil de hoje que resolveu desembarcar do mundo. O Brasil, o governo de hoje do Brasil, que resolveu pertencer a um mundo que não é o mundo contemporâneo. As escolhas do passado do Brasil nessa área foram escolhas de alinhamento com a contemporaneidade. Pode ser mais conservador o ritmo de um jeito, pode ser mais plural e mais diversificado do outro, mas o que você tem hoje no Brasil é a escolha de uma guerra de narrativas com o passado esse que trouxe o Brasil até então muito bem na fotografia, com todos os seus problemas, com todas as diversidades do Brasil. Eu falo que sempre que os brasileiros não conhecem o Brasil, tá? Precisa se conhecer essa diversidade desse país fantástico. Agora, dizer que os acordos multilaterais de meio ambiente, que tudo foi negociado sem defender o interesse nacional, você me desculpe, mas isso é de um erro. Sabe o que vai ser não fazer um acordo sem negociar interesse nacional? Se o Brasil entrar na OCDE, que é uma disputa desse governo, eu não vou fazer juízo de valor sobre isso, mas eu quero dizer o seguinte: para entrar na OCDE, você tem mais de 150 acordos ambientais que foram negociados, que o Brasil vai ter que subscrever sem ter negociado. Tá?
ou todo mundo achar hoje que tem uma receita para a Amazônia. Tá? E quer me falar de soberania? Quem fala do Brasil é o Brasil. Tá? Hoje o mundo fala do Brasil e cada um acha que pode dar uma receita. Então, tem que parar com esse discurso de polarização, tem que parar com essa inação política do Brasil do ponto de vista internacional. É uma inação, é uma exclusão do Brasil, tá? E tem que parar de ser fake. Sabe por quê? Porque hoje, se você espirrar aqui agora, Lucão, agora, você der um espirro e não é Covid, alguém em Pequim vai falar saúde mandarim para você. Tá? Eu tenho absoluta certeza disso. Então, esse papo de soberania numa sociedade de economia digital, uma coisa é soberania do território. Nós temos fronteiras pacíficas consolidadas há mais de 100 anos. A discussão não é essa. A discussão é o que nós queremos fazer com isso, qual é a nossa posição de seção do mundo. Não tem como dialogar com o mundo se você não souber o que você quer. Não há como dialogar. Não tem esse papo de chegar para conversar com um país e falar, estamos em que... Não, você tem que saber o que você quer. Você tem que dizer o que você quer. Você tem que saber dialogar com as pessoas e não achar que você é refém dessas pessoas. Quem acha isso é que não sabe fazer. A sensação que eu tenho hoje é que tem mais gente hoje no Brasil que não sabe fazer e a sociedade brasileira, graças a Deus, sabe fazer e sabe discutir. Isso que é importante. Sabe discutir e dialogar. Então, eu acho que a geopolítica é estratégica, o mundo é modelado por isso. A geopolítica é a geoeconomia que deriva disso. Não achem que isso vai ser um jogo de curto prazo. Não é. Veio para ficar, veio para fazer um driver, e vou lembrar uma coisa, só que as pessoas, se eu fizer uma enquete aqui e perguntar para você, o que aconteceu em 2001? Todo mundo vai falar do 11 de setembro, não foi? Todo mundo vai falar, 11 de setembro mudou o mundo. Em 2001, a China entrou na OMC. A China também mudou o mundo. Então, está na hora de começar a pensar de outro jeito, de ver o mundo de outro jeito, ou então nós vamos ficar para trás. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que o Brasil não é, que a sociedade brasileira não é, nós não somos párias. Eu tenho absoluta convicção disso. Tá? Mas absoluta convicção disso. Então, está na hora da gente começar a falar de outro jeito, porque o mundo quer ouvir o Brasil, o mundo não quer ouvir só o governo do Brasil. Atenção com isso, é isso que está mudando. Tá? Olha, Isabela, eu estou gostando muito de ouvir isso. Você sabe que eu estava numa situação assim um pouco delicada, várias vezes uma situação delicada, que desde que eu entrei no fórum, quer dizer, num ambiente polarizado, num ambiente digital, dessas opiniões, de ser o amigo das ONGs, de ser o amigo do governo, ficar nesse meio campo é realmente algo muito delicado. E eu estou assim, extremamente satisfeito com a qualidade desse encontro, com a qualidade dessa interlocução, com você, com o Fábio, com o José Carlos, com os aqui presentes. Eu acho que nós estamos falando, digamos, dentro de um espírito cívico, dentro de um espírito republicano, dentro de um espírito de apoio à ciência, de inclusão e de diálogo. É isso que eu sempre prezei dentro do fórum, gostaria de continuar, e fico muito tranquilo agora eu não estou mais com medo de fazer evento com a Isabela, porque alguém do governo vai achar ruim, sabe? Porque nós estamos abertos também para eventos da mesma forma com quem, digamos, discordar da Isabela, discordar do Fábio, discordar do José Carlos. Eu acho que isso está numa linha extremamente positiva, uma coisa muito favorável, e eu vou abrir para a sala, se alguém quiser pegar o microfone e fazer alguma pergunta breve. Por favor, não façam longos discursos, mas se quiserem fazer, vamos realizar esse bate-papo mesmo, essa inclusão, fiquem à vontade. Peguem o microfone e perguntem. Se apresentem. Acho que Ninguém não. quer falar, está todo mundo tímido. Muito bem. Fábio, quer dar alguma palavra final? José Carlos? Eu queria fazer um comentário, reforçando tudo que foi dito aqui. Aliás, fazer uma coisa, o Zé Carlos não contou, mas na Rio+10 ele foi considerado o ministro mais atuante em toda a conferência. Né, Zé? Você está aí quietinho, mas eu posso falar que ele foi considerado o mais importante ministro do meio ambiente, ministro
na negociação da Rio+10. Então, o que eu acho, Lucon, o meu comentário final, é o seguinte, quer dizer, isso não é original, quer dizer, no que o Brasil é importante? Nos temas que nós estamos falando. Quer dizer, você pega a participação do Brasil na economia global, você pega o Brasil, infelizmente, ele é muito, quer dizer, a importância do Brasil é muito menor, é relativamente pequena, com exceção das questões que nós estamos conversando aqui. Ou seja, é um grande equívoco, na verdade, o Brasil não, ou alguns setores do Brasil, o próprio atual governo, não compreender isso. Quer dizer, você ser o portador da maior floresta tropical contínua do planeta, isso te dá uma condição muito importante. Você ter uma sociedade civil vibrante como o Brasil tem, isso a China não tem, a Rússia não tem, outros países não têm, é um ativo do Brasil. Como foi colocado aqui pela Isabela, uma comunidade científica reconhecida importante, uma diplomacia muito profissional. Então, quer dizer, eu acho que o Brasil, de maneira geral, tem que assinalar esse aspecto, que no que nós estamos conversando aqui, o Brasil é muito importante, inclusive na negociação internacional, acho que a Isabela e o Zé podem confirmar, você também, Lucon, que participa de todas as COPs, quer dizer, na negociação de clima, na negociação de biodiversidade, em outras negociações multilaterais como essa, quer dizer, o Brasil é mais importante que grande parte dos países europeus. Quer dizer, o Brasil quer ser ouvido, não é isso? Quer dizer, como o Gilvan dizia, o Brasil é a menina no baile que todo mundo quer dançar. Então, eu acho que não perceber isso, na minha opinião, é um grande equívoco. Quer dizer, que nós, na verdade, nesses temas que nós estamos conversando aqui, nós somos protagonistas, nós somos, usar uma palavra, influencers. Quer dizer, o Brasil tem que ter essa noção e a sociedade brasileira cobrar. Quer dizer, como o setor empresarial já tem feito, a comunidade científica, o setor empresarial cobra isso, como cobrou em 2009, 2015. Quer dizer, que o Brasil continue, isso que é meu recado final, liderando esse processo, que é onde nós somos líderes incontestáveis, ainda que nesse momento com dificuldades. É isso que eu queria comentar. Lucon, parabéns por você manter o fórum atuante, ativo. Quer dizer, eu acho que isso é muito importante. O fórum está previsto na Política Nacional de Mudança do Clima, mas é a sua liderança, Lucon, sua capacidade de ouvir, acho que o Zé Carlos e a Isabelinha concordam, quer dizer, você é o que tem mantido o fórum vivo, e isso, para nós, que acompanhamos essa história toda, é muito importante e importante para o Brasil. Então, Lucon, parabéns pelo seu trabalho. Tá? Sou eu, Lucão? Deixa eu te fazer algumas colocações aqui. Primeiro, obviamente, eu subscrevo tudo que o Fábio falou sobre o seu trabalho e sobre a sua determinação e paciência. É importante se preservar das incoerências. Tem que minimizar o impacto, mas é uma luta. Eu sei o que é estar numa posição que às vezes as pessoas não compreendem, entendeu? Mas depois passa. O Fábio me falava isso. Espera um pouquinho. Ele vivia me ligando quando eu ligava em crise para ele e para o Zé Carlos. Quero largar tudo. Ele falou, espera um pouquinho. E é verdade. Agora, eu quero fazer algumas colocações aqui muito breves. Vamos mudar o espelho. Se o Brasil resolver, eu vou falar agora de geopolítica, se o Brasil tomar a decisão de proteger a Amazônia, parou o desmatamento. Parou. O que vocês acham que deveria ser? Quais são as novas posições que o Brasil assume internacionalmente? Quais são os espaços políticos que surgem para o Brasil? Hoje nós estamos nas cordas. Tá? Só falamos de desmatamento, é uma agenda do século passado. É a agenda do século passado, tá? Não é a agenda contemporânea, é uma agenda que é um não issue porque nós sabemos lidar com isso, nós temos como resolver isso, nós provamos que nós sabemos fazer isso. Então, se o Brasil para, o desafio que se coloca para uma agenda, parou, a Amazônia está em pé, protegida, começa a restaurar, como é que é essa agenda de inserção geopolítica do Brasil no mundo? As pessoas têm que começar a aprender a lidar com o afirmativo.
Tá? O que você, na realidade, vai negociar internacionalmente? O que você vai projetar? Qual é a sua ambição, não só do desenvolvimento da Amazônia, sustentado na Amazônia, a partir da visão dos amazônicos, a sua relação regional com a bacia amazônica, mas a sua inserção no mundo. As pessoas não sabem responder isso. É impressionante como é que a gente está preso a uma circunstância que é uma circunstância que nos joga para o passado ao invés da gente jogar para o futuro. A segunda coisa, eu aprendi, isso é uma coisa que a minha avó me ensinava, ela falava assim, minha filha, se você não ocupar a vida te ocupa. Na política, é o seguinte, se você não ocupar o espaço, outro ocupa. A Colômbia está anunciando NDCs robustas, mas com mais ambição, é uma voz importante na bacia amazônica, com credibilidade, com diplomacia também, com ações exitosas, etc, etc. Cuidado, tá? Porque o Brasil é sempre um país importante, mas nós não podemos cometer tantos erros como nós estamos cometendo. Outros estão ocupando. Eu estive na Índia ano passado e fiquei impressionado olha que é um governo populista de esquerda, com o discurso do Modi sobre restauração e land restoration e a década da ONU disso. Então, é importante que as pessoas entendam como é que esses movimentos estão acontecendo para que a gente aqui, como sociedade, possa ter uma postura mais inovadora e estruturante, além do ativismo e da contenção do dano. O Brasil tem que parar com o retrocesso, mas o Brasil tem que se preparar para ir para o futuro. E não tem essa agenda desenhada sobre o futuro. Isso é muito interessante, numa transição de vida, e que a questão da Covid vai acelerar mais ainda. Há uma outra coisa aqui importante, o Flávio falou de influencers, a história dos non-state actors. Paris trouxe os non-state actors. Tá? Ou seja, diferentemente, 92 foi quando o sistema multilateral muda com o acolhimento da sociedade civil dentro das salas das Nações Unidas. O Paris traz essa função com corresponsabilidade dos non-state actors. E isso vai ganhar mais espaço, progressivamente mais espaço. Não tem como equacionar a questão climática sem o envolvimento subnacional, não tem como equacionar a questão climática sem o envolvimento do setor privado, da sociedade civil, de todos. Isso é uma questão que terá que ser trabalhada com várias linguagens. Esse é o desafio do sistema multilateral, esse é o desafio da governança climática pós-Paris, tá? Absolutamente pós-Paris. E, nesse contexto, eu quero chamar a atenção, quem viu ontem, ou quem teve chance de ver ontem, o discurso do secretário-geral das Nações Unidas, tá? Quando ele fala da questão da neutralização de carbono. Tá? E a neutralização de carbono no meu entendimento, de fato, o assunto que veio para ficar como o novo padrão da discussão climática. Essa questão de 2050, 2060, que as pessoas acham que é mais para frente, não. Você começa a implementar Paris com um novo padrão de discussão climática, que é a neutralização. E sabe por quê? Porque todo mundo entende. Se você explicar a neutralização, o seu Pedro na padaria vai entender. É parte da solução, você sai do campo do problema, você gera emprego, você, dependendo das estratégias, dialoga, tem estratégia geopolítica, tem tudo que você quiser nisso. Também é um ativo para os países em desenvolvimento, é um atalho, Lucon, para os países em desenvolvimento, e para o Brasil é uma agenda winner. Tá? É uma agenda win-win. Por isso que sábado vamos comemorar os 5 anos de Paris. Lamentavelmente, está na notícia agora que o Brasil está excluído das summits de ambição. Tá? Nós tínhamos as chaves da sala. Não era só o lugar na sala, nós tínhamos as chaves da sala. Tá? O que aconteceu essa semana é incompreensível e inaceitável, na minha perspectiva, como brasileira. Não estou falando com ex-ministra, com negociadora de clima, etc. Tá? Nós nos colocamos numa situação de ambição, de termos dado um golpe. As pessoas estão lendo isso com baixíssima credibilidade, as pessoas estão lendo isso como uma desconfiança que o Brasil, que apresentou uma NDC com tanta robustez, você pode não concordar, mas você estava ali para você discutir, que foi auditada e aprovada por todo mundo. E como foi dito hoje por uma liderança climática global, foi com grande tristeza, um desapontamento que se vê o Brasil fazendo isso. Nós não podemos continuar errando desse jeito. A gente não pode
tá? O custo da discussão climática, da discussão diplomática, para você recuperar espaços, não é tão fácil. O Brasil está entregando aumento de desmatamento, o Brasil está entregando retrocesso nos instrumentos de Paris, o Brasil está sendo visto como quem bloqueia as negociações, o Brasil precificou o artigo 6, não precificou o carbono. Atenção, as falas políticas estão sendo lidas assim. Tá? Então, isso nos mostra, na realidade, um caminho dissonante do que a sociedade brasileira pensa. A sociedade brasileira, que eu vejo as manifestações, por mais que sejam, às vezes, muito conservadoras, são afirmativas na direção de alinhar com a contemporaneidade, e alinhamento com a contemporaneidade tem a ver alinhamento com não só a inovação, como tecnológica, etc., com a economia de inovação, mas um alinhamento com a questão climática. Então, nós temos que estar muito atentos. Eu acho que nós tivemos também uma manifestação importante essa semana. A sociedade civil apresentou uma NDC alternativa. Olha que dinâmico. Aí você compara os números, você põe a mão na cabeça, e aí fica uma história de que nós apresentamos, ou o governo brasileiro, melhor, apresentou um update, porque não é a primeira NDC do Brasil, é bom corrigir. O Brasil apresentou uma NDC em 2015, ao assinar e ratificar Paris, isso foi depositado como NDC, o ministro Zequinha Sarney passa a ser NDC, o Brasil liderou isso, e hoje toda a linguagem internacional, o update dessa NDC. E o Brasil apresentou algo que, se os números do que todo mundo está dizendo, se for de fato isso, o Brasil comete um retrocesso e quebra a regra que ele mesmo negociou, que ele mesmo liderou, que é do não retrocesso. Isso tem implicações seríssimas, não só de credibilidade, de espaços políticos e de outra coisa. Outros caminhos, outros setores, outros espaços começam a receber isso com desconfiança. Começam a entender o que é isso. Tá? Não se brinca com a história climática do Brasil. Por favor, nós não podemos admitir isso. Não podemos admitir isso e não tem desculpa. Tá? Quando você vem a público, em nome do Brasil, falar em nome do governo brasileiro, você está falando em nome da República Federativa do Brasil. Você fala em nome de todos. Tá? E hoje, lamentavelmente, as notícias que eu estou lendo o dia inteiro, que eu estou sendo provocado, são notícias inquietantes sobre o Brasil. Espero, Lucon, que você aí no fórum, com todas as dificuldades, que a gente, Fábio, que todos nós possamos, de alguma forma, nós que vamos para as COPs, né, poder acionar as nossas redes e vamos abrir espaços de diálogo e negociação para conter esse dano. Nós temos que conter o dano. Tá? A voz do Brasil é a voz da sua sociedade, não está circunscrita a um agente de governo. É importante isso, absolutamente importante que seja reconhecido. Eu ainda vou lhe devolver a palavra, não vou encerrar por aqui. Não, só um minutinho que eu vou pegar um negócio, só um instantinho, peraí, que para poder encerrar eu vou pegar o negócio, peraí, só um instantinho. Mas você está escutando? Bom, tudo bem. Eu não sei se a Isabela está escutando. É o seguinte, eu passei muito tempo ontem no telefone com a notícia dessa... Está me escutando? Ótimo. Tô. Da notícia da NDC. Conversei muito com o MRE e com o MMA sobre isso. Hoje? Ontem. Ontem. Uhum. Ontem à tarde. E, para falar a verdade, enquanto a gente estava no evento, eu estava aqui no chat convidando-os a participar e franqueando a palavra. Né? Inclusive, enviando essa notícia, falou, bom, eu acho que o Brasil precisa dar uma resposta quanto a isso. Eu não quero antecipar qualquer coisa que eu tenha ouvido como... Eu antecipo, sim, eu vou antecipar, mas eu não quero que isso seja o objeto da nossa conversa, porque isso merece um evento dedicado do governo federal para responder. Então, assim, num resumo muito, muito, muito curto, é o seguinte, vale o que está escrito no NDC, não vale o que está no anexo. O anexo é só indicativo. Eu não vou nem entrar nessa polêmica, eu só estou devolvendo o que eu escuto, porque eu acho que isso é algo que a sociedade merece ouvir, e o governo queria que alguém falasse. Então, estou aqui eu falando isso. Eu não sou porta-voz do governo. Então, quer dizer, segundo o governo, o que vale é o percentual, ponto. Todo o resto não vale. O governo que se explique, não cabe a mim explicar isso aí, ou a palavra está aberta. Eu estou fazendo todos os esforços para que nessa comemoração do Acordo de Paris, e se possível amanhã, se possível antes do dia 12, espero que o governo reverta isso, Itamaraty está tentando reverter esse mal-estar,
e espero que eles aceitem. Lucon, só uma questão de ordem, deixa eu entender. Você está dizendo, valem os 37% e os 43%, é isso? Isso. Tá, isso. mas em cima do terceiro inventário, cuja emissão é maior. Exato. Então, o resultado do terceiro inventário é o Brasil emitir, em 2025, quase 1,7 alguma coisa, enquanto Sim. que da NDC 2015 era 1,3. Desculpe, isso é retrocesso. É. Isso é retrocesso. Eu estou querendo só entender essa afirmação que você está nos transmitindo. Claro. Se é isso, se vale, ou seja, porque eu mantivesse, pelo que eu entendo, a ambição de 2015, aumentando as emissões no terceiro inventário, eu não vou nem perguntar porque que não fizeram também com o quarto inventário, já que está nas mãos, mas eu não vou perguntar isso, tá? Claro. A realidade é o seguinte, você teria que corrigir para mais de 50% a meta. De 43% para 56% ou 53%, eu não sei qual é o número. Então, não houve correção da... Se não vai corrigir o montante, a meta, a percentagem, e o estoque de carbono é maior, você está, na realidade, aumentando a emissão como resultado final. Então, você não está ampliando a ambição, você está reduzindo a sua ambição. O governo tem que explicar. Então, desculpe, se for essa a explicação do governo, todas as críticas que eu ouvi hoje, todas, sem exceção, é que o Brasil praticou um retrocesso na agenda climática com o seu update de não estou nem falando de anexo, que, na realidade, nós fizemos um anexo indicativo, anexo 1, que nós falamos indicativo, mas os números são todos robustos e absolutos, e testados. Não tem erro. Eu não tenho erro de conceito na minha NDC entre neutralização climática e neutralização de carbono. Isso é erro conceitual, que está no texto que o Brasil caminhou. Está no texto que o Brasil caminhou. Então, assim, me mostre... Eu até gostaria que você me convidasse para ouvir os esclarecimentos, tá? Tomara que o Brasil corrija, tomara mesmo. Eu, como brasileira, eu peço que o Brasil corrija, tá? Que as autoridades brasileiras corrijam os erros. Agora, não façam comparação dizendo que a NDC de 2015 não é a NDC de 2020. O update da NDC não é. Isso é uma inverdade, e eu estou agora reagindo de maneira enfática, porque se você me dá essa notícia, eu falo assim, então está confirmado, de fato, que os números são esses. Se está confirmado o retrocesso. Lamento. Faça o debate. É bom que você faça o debate. Eu vou tentar. Eu vou ouvir, eu não vou falar nada. Quero estar no debate para ouvir os argumentos, porque eu não estou... Esse debate tem que ser entre os especialistas. As pessoas que fizeram sabem fazer. E eu só tenho a dizer, Lucon, eu quero te agradecer, porque nós estamos nos despedindo, e que eu continuo com as minhas convicções com o martelinho de Paris. Eu carimbo a NDC de 2015 e não carimbo o update de 2020, pelo que você acabou de me dizer. Viva o Brasil 2015 e viva o Brasil breve. Eu espero que o governo brasileiro refaça o equívoco, vou chamar de equívoco de uma maneira diplomática, e retire o desconforto que foi criado hoje, que leva o Brasil não estar na summit de ambição. Isso é uma derrota política sem precedentes. Perfeito, Isabela. Não, eu não me sentiria bem tendo uma informação... bom. Não é que absolutamente não é nenhum segredo, que deveria ser tornada pública pelos canais de acordo, sem falá-la aqui hoje. Eu acho que... Mas você concorda que os números estão na comunicação? Estão lá os números, então os números são sobre o inventário 3, terceiro inventário esse que corrigiu a emissão como todo inventário. Até 2024 você não vai ter 2005 fechado, vai ser só no primeiro relatório consolidado de implementação que você fecha o 2005 como ano de referência. Agora, se aumentou a emissão e eu mantenho a mesma meta, eu estou reduzindo menos do que estava lá atrás. É isso. A minha compreensão está correta. Você que é um técnico especialista. Eu acho que sim. Sim, então, está correto. Claro. Então, as críticas numericamente. Claro. Eu estou falando numericamente. Eu estou falando numericamente. Eu não vou entrar em qualidade, eu vou entrar numericamente. Os números não mentem. Então, tá bom. Promova o debate, porque vai ser importante para a sociedade brasileira. Eu estou fazendo todos os meus esforços para que isso aconteça, e gostaria de convidar todo mundo também para, no dia 17, eu circulei pelo chat aí uma conversa promovida pelo Fórum, pelo Centro Brasil no Clima, e com o apoio do Climate Group, e estamos negociando da ABEMA também, sobre bases técnicas para a ambição subnacional.
nós vamos falar sobre questões, dificuldades com inventários, com trajetórias, com limites jurisdicionais e tentar, digamos, melhorar bom, que no fundo é a NDC, que é o esforço dos governos estaduais e municipais. Muito bem-vindo, um ótimo debate. Tem desviado o assunto que estava agora em pauta, mas eu até estava resistente, porque senão a gente conversa aqui sobre horas e não cabe a mim defender posições que outros colocaram. Eu tô aqui simplesmente transmitindo o que eu ouvi, que eu achava que deveria. Mas vamos colocar, teremos, de fato, está confirmado o evento de subnacionais, e eu acho que há uma chance considerável de termos um evento com o governo federal. Não sei qual será o formato desse evento. Eu não acredito que ele seja aberto como foi esse aqui, mas vamos tentando. Eu acho que ainda os pratos quentes do aniversário dos 5 anos de Paris estão aí. O governo do Estado de São Paulo está tendo muitas reuniões também. Espero que tragam boas novidades. Está ocorrendo nesse exato momento uma reunião lá no Palácio do Governo. Bom, espero que o Brasil reverta, espero que o Brasil explique, espero que os subnacionais se fortaleçam e espero que nós tenhamos mais conversas, diálogos, debates como esse aqui, que foram completamente abertos. Eu acho ótimo quando a gente abre o microfone e ninguém mais fala, significa que a gente esgotou aqui, né? Quero agradecer a todos, muito obrigada, boa noite a todos, desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, todo mundo fique em casa, use máscara, não arrisquem, entendeu? Ouça as entrevistas da doutora Margarete, eu estou fazendo recomendações porque o negócio é sério, como o Fábio falou, nós estamos perdendo amigos, entendeu? E isso é incompreensível, mas mais do que isso, Lucão, parabéns aí pelo seu trabalho, espero que você consiga valorizar o espaço do diálogo, não necessariamente que as pessoas mudem, mas dialogar é essencial. Tá? O exercício da política é o exercício do diálogo, de saber ouvir as pessoas, de entender as coisas. E o Brasil, sinceramente, eu espero que, confirmado isso, tudo que você acabou de nos informar, que foi pedido que você informasse, é lamentável, e eu espero que o Brasil corrija, tá? Porque o Brasil foi aquele que defendeu, propôs, defendeu e conseguiu a regra do não retrocesso. E, se for isso, nós estamos realmente praticando o retrocesso antes de começar a jogar Paris. Isso não pode ser assim. Não pode, o Brasil não é isso. Eu peço que os especialistas, os cientistas, realmente entrem no discurso, entrem no circuito, com a sua ajuda, com o seu espaço, e possam rever essa situação absolutamente, desculpe, vexatória do Brasil, que nós estamos expostos hoje. Fabinho... Muito obrigado, Isabela. É uma ótima ideia, a gente pode conversar. Um beijo grande. Eu sou só ouvinte, eu só quero defender o Brasil, mas está muito difícil. Tá bom? Um beijo grande a todos. Como sobre o que a Isabela falou, é claro, você não briga com números. Isso, a gente tem, não é isso? Enfim. Obrigado, Lucon. Obrigado, Zé Carlos, se você estiver aí ainda. Isabelinha Mônica, um beijo grande para você. Viva o Brasil, tá? Vamos embora. Paris nos leve ao futuro, ao melhor futuro. Obrigado a todos, tá? Muito boa noite. Obrigado a todo mundo. Até obrigado, próxima. boa noite. Tudo Obrigado de aos que ficaram até o fim. Tchau, Roxo. Tudo de bom. Obrigado. Isso será publicado no YouTube. Eu vou passar o link para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado também por estar presente. Um abraço a todos. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigado. Até o próximo evento. Abraço, pessoal.